Boa tarde, meu amigo Gilson. Tudo bem? Vou entrando aí, Valber, Gilson. Forte abraço aí. Professor Anderson Passo já está aqui, deixa eu só incluí-lo na nossa conversa. Uma boa tarde a todos. Penalmente de assuntos, né, que nos revigoram enquanto teóricos, mas enquanto também profissionais. Meu amigo Rafael Pituba aí, um forte abraço para você também na live. Tafarel, Freire, já adicionei o professor Anderson, estou aguardando só o sistema aqui, incluir ele aqui para a gente já iniciar. Meu caro professor Anderson, é um, é, Opa! Professor Fernando, tudo na bom? luta, meu amigo, é uma honra sempre a gente poder discutir com profissionais, né, capacitados, que buscam se capacitar sempre, e levar o conhecimento qualificado, refletido, né, porque o conhecimento puro e simples não satisfaz, tem que ser refletido, pensado, né, dialogado. Então é esse nosso papel enquanto professores, né, acadêmicos, enquanto operadores do direito, é discutir, refletir, maturar as ideias, mas sobretudo, né, seguir a ordem constitucional, né, buscar o primado da dignidade das pessoas. E nesse momento de pandemia, nós vivemos uma situação sui generis, né? Unicamente, né? E uma forma que nos pegou todos de surpresa, inclusive aqueles que militam, né, na área penal. Por quê? Porque a pandemia, como todo fenômeno, ele causa consequências seríssimas para a sociedade e para as instituições que compõem o sistema de justiça criminal. E também, né, um estudioso do direito constitucional, acho que houve algum problema com a conexão dele, mas logo mais ele deve estar entrando, e o professor Anderson também, né, é magistrado de direito do Tribunal de Justiça de Alagoas, e exercita na prática, né, deixa eu só colocar novamente o professor Anderson aqui, exercita na prática exatamente o que nós vamos discutir aqui, a importância do estudo do tipo, né? Então, dando continuidade, professor Anderson, a gente está falando a eles a importância do estudo do tipo, e é essa a discussão hoje. Né? Na pandemia, existem tipos penais, que nós sabemos, e esses tipos penais podem, em alguns casos, restarem caracterizados sob a hipótese da tipicidade, e é bom que a gente diga, para não ficar tão teórico, mas também falando um pouco dos conceitos básicos, que tipo e tipicidade são coisas distintas, né? O tipo é Isso. exatamente a descrição da norma. A tipicidade é a adequação da conduta, né, da conduta humana à normatividade, ao tipo. Então, tipo é a descrição, tipicidade a adequação que se faz da conduta em relação ao tipo. E aí nós sabemos, professor Anderson, que o direito penal evoluiu, e evoluiu bastante, mas a gente ainda não chegou a uma evolução, né, que abstenha o direito penal. Até porque a máxima jurídica iubi societas ibi crime, onde existe sociedade, existe crime, e eu acho que talvez a gente não vai chegar, né, a isso, porque é a máxima que é certeira. E nós tivemos uma evolução, né, dessas teorias, desde Belling, depois com Ernest Mayr, que foi evoluindo, Menzinger, né, também trouxe aspectos subjetivos para analisar o tipo, a tipicidade e o tipo também, né, na perspectiva do tipo. Depois, né, a teoria finalista, que chegou para trazer novos elementos para uma maturação e para uma análise mais aprofundada da responsabilização sob a perspectiva do tipo. E nós tivemos agora, nessa corrente contemporânea, moderna, duas autoridades, né? Aliás, eu vou colocar três aqui, uma brasileira também, Roxin, né? Que vai falar exatamente nessa disposição de tipo, tipicidade, Zaffaroni, né? E o Luiz Flávio Gomes, o saudoso Luiz Flávio Gomes,
que estabeleceu lá, criou a chamada teoria constitucionalista do delito e que faz essa análise, né, de tipo, tipicidade, né, da ofensividade, né, da conduta. E aí o que é o importante? Né, que esses elementos que teoricamente foram construídos, né, para que nós operadores pudéssemos utilizar, eles são marcos, né, inclusive marcos civilizatórios. Né? Por quê? Porque de um momento ele permite que o Estado responsabilize. Então ele garante o ius puniendi, garante o direito do Estado de punir quando efetivamente ocorrido a lesão ao bem jurídico. Do outro lado, ele limita o Estado. Né? Ele diz, Estado, você só pode quando efetivamente a tipicidade, né, ou o tipo for efetivado através da tipicidade, da adequação. Comprovado. Então, joia. Né? Isso é um ponto evolutivo. Mas qual é o grande problema nas nossas atividades enquanto profissionais e enquanto seres humanos de uma forma geral? É a ideia do senso comum, né, que invade o senso científico. Então, nós temos esse fator. E a população, ela tem um entendimento do senso comum, é a regra. E dessa perspectiva, né, nós tivemos aí uma questão científica que a gente tem que falar, que é a disposição desse tipo. Né? O Zaffaroni fala que o tipo ele tem que passar pela análise da tipicidade quando eu vou aplicar ele. Então, a tipicidade para o Zaffaroni ele divide em duas. Ou melhor dizendo, ele tem uma classificação, tipicidade conglobante, mas ele divide aí em função dessa tipicidade. Né? Uma função primordial seria uma função sistemática, que exclui a conduta que não está abrangida pelo tipo, e uma função conglobante, que aí ele diz, para que a tipicidade, né, que é a adequação do fato ao tipo lá, a normativa, ela possa dar margem à responsabilização, é preciso que haja uma lesão efetiva a bem jurídico, né, com fatores que efetivamente são considerados pela sociedade como uma ofensa considerável, que outros meios do direito administrativo, direito civil, não possam resolver. Aí vem o problema, porque nessa pandemia, né, nós estamos sendo testados. Por quê? Porque nós nunca tivemos isso. Né? Então, isso é um fator de teste, né, professor? Então, nós estamos sendo testados enquanto seres humanos e enquanto operadores, né? Seja juiz, promotor, advogado, o Carnelucci, né? Ou melhor dizendo, o Piero Calamandrei, naquele pequeno grande livro dele, ele deixa uma máxima muito importante, né? Mostrando a necessidade e a importância desses profissionais estarem sempre antenados e estarem sempre capacitados. Ele diz, advogados, juízes e promotores são como as cores complementares na pintura. Se falta um, a pintura não sai, né, perfeita. É verdade. E é realmente. Veja como é importante o diálogo com o juiz, o diálogo com o advogado, o diálogo com o promotor, com o delegado de polícia, porque isso nos dá a perspectiva geral. Né? O juiz se torna mais sensato, ele passa a ter uma percepção maior do fato em si, para poder aplicar a norma. E é dessa perspectiva que eu questiono. Né? O presidente da República, e a gente vai refletir aqui, dialogar, né? O diálogo, ele às vezes, né, o ponto de vista ele é conflitante, né? Mas o conflito do ponto de vista gera, né, exatamente a possibilidade da gente fazer uma reflexão e chegar a um consenso. E o decreto do presidente da República, da pandemia, o decreto número 6 de 2020, que foi o Congresso Nacional validou, né? O decreto ele fala exatamente, né, na regulamentação do estado de calamidade pública, nos termos solicitados pelo presidente da República e encaminhado por meio de mensagem 93 de março de 2020. Esse decreto ele diz o seguinte, fica reconhecido exclusivamente para fins do artigo 65 da Lei Complementar 101 de 2000, notadamente para as dispensas de atingimento dos resultados fiscais, né, para a questão da limitação aí, de empenho, uma série de fatores e questões sanitárias. Bom, esse decreto, ele é um decreto geral, né, um decreto geral que fala sobre as questões da calamidade sob a perspectiva sanitária. E aí eu pergunto, né, a sua posição. Nós temos o artigo 268,
O artigo 268, ele diz: infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Ó, nós temos esse dispositivo, nós sabemos que para aplicar esse dispositivo tem que ter uma norma, seja ela uma lei, seja ela um outro ato diverso de lei, mas que complemente essa norma. É o que a gente chama de norma penal em branco, que necessita da complementação. Mas aí, pelo menos o meu posicionamento, o decreto, ele não é específico, ele é genérico, ele fala de questões sanitárias, sob a perspectiva sanitária, mas ele não diz, e para regulamentar, né, inclusive condutas criminais dispostas no Código Penal, ou nos termos do artigo 268, ele não faz menção a isso. Então, sob a perspectiva constitucional, eu entendo que o decreto não cumpre a finalidade para fundamentar uma responsabilização pelo 268. E isso vai ser uma discussão tanto acadêmica, como também lá, né, no órgão de justiça, no judiciário. Porque a defesa vai levantar, né, o juiz vai analisar, vai ter questões que a gente vai verificar que nem sequer poderá se dizer que há uma tipicidade material, porque o Zaffaroni diz, além da tipicidade formal, que a conduta se adequa, que a norma está lá, materialmente ela tem que efetivamente, né, ofender um bem jurídico gritante. E a gente sabe que hoje, né, numa pandemia, muito mais se precisa de ações públicas pró-cidadão para garantir saúde, para garantir economia, a renda dele, do que prisão, do que punição, do que direito penal, né, de situações criminalizadoras. Então, eu, na minha modesta percepção, entendo que o Estado ele está sempre avançando no sentido de criminalizar ou de punir antes mesmo de tentar prevenir. Nos países, por exemplo, da América Latina e também europeus, se permite prisão, é lógico. E no Brasil também tem que se permitir, né, em determinados casos. Mas veja que lá você tem uma polícia judiciária efetivamente aplicando multas, né? O indivíduo é multado, multa pesadíssima. Tem algumas restrições, né? Mas não prisões. As prisões elas se dão posteriormente por atos maiores. Aí tudo bem, eu nem falo nas outras questões dos crimes contra a saúde pública, mas especificamente, que é esse que está em voga, essa é a minha percepção. E outro ponto importante, professor Anderson, se a gente for fazer, né, a verificação analítica, chamada teoria do delito, sob a perspectiva analítica, analisando o artigo 268, você observa que os elementos do artigo do tipo, né, do 268, diz infringir, é o verbo, né, verbo nuclear. Aí eu pergunto, esse infringir verbo nuclear, ele está ligado aos chamados elementos. Infringir determinação do poder público. Mas é qualquer determinação do poder público que permite essa aplicação? É o primeiro ponto. Tá? Segundo, que vise impedir a introdução. Ora, introdução, se o vírus já está introduzido no nosso país. Então, como é que você pode dizer, né, que o indivíduo praticou essa conduta se o vírus já está introduzido? Então, já não teria como. Agora, se no país não tivesse nenhum surto, não, ninguém contaminado, e alguém viesse de fora e constatado que ele estava com isso, ele disseminasse, aí outra coisa, introdução, introduzisse outra coisa. E a segunda hipótese, que é a disposição legal, propagação. Tudo bem, essa eu entendo que até poderia ocorrer desde que o decreto fosse específico, mas a propagação necessita da verificação prévia se o indivíduo está contaminado ou não. Aí eu lhe pergunto, né, eu deixo a observação. Ora, se o Estado não cumpre a sua função de garantir os exames, cobra do indivíduo R$400. É o exame que está sendo cobrado para fazer o teste do Covid. R$400. Ora, se o Estado não faz em pelo menos 50% da população, como é que ele vai criminalizar o indivíduo alegando que ele propagou, se ele sequer sabe se o indivíduo está, né, contaminado? Então, essa é uma análise crítica que eu faço, né, como pessoa, cidadão,
mas também como profissional, porque lá na frente a gente vai atuar, vai precisar dialogar. Então, eu deixo aí aberto esse campo, né, de debates, de diálogos, né, para que o meu amigo Anderson possa aí trabalhar sob a sua perspectiva, com toda a autonomia, Anderson, porque aqui é o campo do diálogo, né, é o campo do exercer, né, a nossa reflexão, e é isso que a gente quer, né, sem qualquer reprimenda ao posicionamento, a gente respeita, porque democracia a gente fala o que quer, mas também tem que ouvir as pessoas. Então, fica com a palavra e, penalmente falando, a bola é sua, meu amigo. Obrigado, Fernando. Professor, eu quero dizer primeiro que é uma honra para mim poder estar aqui, poder estar debatendo hoje este tema, né, com você, que é uma pessoa que eu admiro muito, e Obrigado, com vários colegas que estão aqui, vários advogados, doutor Ronald entrou agora, doutora Júlia, vários advogados que estão aqui, que a gente... nós sempre nos encontramos no dia a dia, não é? No dia a dia. Exato. Fomos professores, né? Jurídico, é verdade. Como professor e no nosso dia a dia, como juiz, como advogados, como promotores. E eu acho que uma coisa que eu prezo muito, e sou muito alegre, é porque eu tenho todos como amigos, né? E a minha atuação profissional com todos vocês é sempre muito amistosa, né? Eu acho que isso é muito importante. Como você estava falando aqui, a justiça se faz com todas essas engrenagens, né? O juiz sozinho não faz nada, o juiz precisa do advogado, precisa do promotor, precisa do servidor. Então, essa engrenagem, ela precisa que todos estejam trabalhando com o objetivo de promover a justiça. Cada uma com a sua visão, não é cada um com sua visão, com o seu interesse para cada lado, mas sempre com o objetivo de cooperar, todos. E essa cooperação é algo que me deixa muito feliz em ver que aqui em Alagoas a gente tem advogados, tantos profissionais com esse objetivo. E primeiro também dizer que foi uma honra aqui sua explanação, não é, sobre as questões relacionadas ao tipo penal, perfeito. E inicialmente a gente realmente tem que entender isso, Fernando, que a função do direito penal é de limitar o Estado, né? Às vezes as pessoas pensam que a função do direito penal é punir. Não, a função do direito penal é limitar o poder punitivo estatal. Então, as normas existem, né, o direito penal existe, e o tipo penal especificamente existe, justamente com esse objetivo para dizer ao Estado que ele só pode atuar dentro desses limites legais definidos pela norma. O doutor Alisson aqui, juiz, entrou aqui, está mandando um abraço. Abraço, Alisson. Então, ou seja, o direito penal, e aí especificamente o típico que a gente está falando hoje, uma conquista iluminista, não é? Um ideal libertário, justamente como um princípio para limitação do poderio estatal. E se a gente pensar, né, aí antes da Revolução Francesa, pensar no Estado ilimitado, no Estado absolutista, onde o rei poderia fazer tudo, poderia punir as pessoas de qualquer forma e sem possibilidade de um indivíduo contestar isto, nós percebemos a importância dessa conquista, que é uma conquista liberal, que é justamente nós termos o direito penal para proteger os cidadãos do abuso estatal. Então, eu acho que esse é o ponto de partida que a gente tem que iniciar. Entender que, como você estava falando, Fernando, que o direito penal não resolve todos os problemas. Isso é verdade. O direito penal não é um instrumento que vai resolver todos os problemas na sociedade, de forma nenhuma. Ele tem que ser aplicado de forma dura e séria naquelas situações onde ele é imprescindível. Mas, nas situações em que nós podemos fazer uso de outros instrumentos, esses outros instrumentos, obviamente, têm que ser escolhidos. Tá? Eu sempre, quando faço análise do direito penal, e aí eu sempre faço a junção com o direito constitucional, eu vou sempre à ideia do teste de proporcionalidade do Alex, né, do Robert Alex. Aquela ideia de que nós temos que sempre pensar numa atuação do Estado como um conflito de direitos fundamentais. Então, nós temos um conflito que é o direito de liberdade de alguém, não é? De toda pessoa que está sofrendo a persecução penal, e do outro lado, o ius puniendi estatal. Nesse conflito entre direitos fundamentais, é imprescindível que nós façamos o teste de proporcionalidade.
A ideia de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. E essa ideia de proporcionalidade eu também trago para a análise do direito do tipo penal. Ou seja, o tipo penal ele deve ser aplicado, o tipo penal ele deve ser posto, no caso concreto, mas sempre com esse viés constitucional, com o viés da proporcionalidade. Tá? Exato. Então, voltando aqui e indo mais direto a essas questões da pandemia, realmente, Fernando, nós estamos num momento muito interessante, que é um momento onde nós estamos estudando e aplicando e discutindo tipos penais que nós pensávamos que nós nunca iríamos ver na prática. Né? Tenho certeza que quando nós estudamos esses tipos aqui, como o 268, pandemia, o 131, perigo contável de moléstia grave, a gente sempre imaginava que, olha, isso aí é coisa de exemplo do saudoso Damásio de Jesus, que tinha sempre um exemplo para tudo, aqueles exemplos que a gente sabe que nunca ia acontecer. Contudo, a realidade, ela é sempre traiçoeira. E hoje, ela traz para a gente situações que eram impensáveis pouco tempo atrás. Então, como é que nós, operadores do direito, vamos nos deparar com tipos penais que foram criados para situações hipotéticas e longe daquilo que nós imaginaríamos no nosso dia a dia e que eles agora estão em voga. Né? O tipo do 268, Fernando, que você trouxe aqui para a gente, ele é um tipo bastante complicado, não é simples aplicá-lo na prática. Né? Só para a gente discutir aqui, e tem também, eu tenho uns colegas que estão assistindo aqui que são de um curso que eu estou dando em EAD da SMAL, sobre processo penal e prazos e atos processuais penais. Eu convidei vários deles para vir aqui assistir também a live. Um abraço a todos aí. Então, a gente olha no 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender neste penal é o seguinte. Olha, é uma norma penal em branco. Sim, é uma norma penal em branco, porque este tipo não está completo. O tipo ele precisa de uma complementação em uma outra norma jurídica. Tá? Porque ele mesmo diz aqui, infringir determinação do poder público, ou seja, há necessidade de existir uma determinação do poder público com um objetivo específico. Uma determinação de quê? De impedir a introdução ou propagação de uma doença contagiosa. Tá? E aí nós voltamos àquela ideia inicial. Lembrando que nós só podemos falar em adequação típica quando todos os elementos do tipo forem se encaixarem perfeitamente na conduta. Nós temos uma conduta, essa conduta tem que se encaixar perfeitamente. Se essa conduta não se encaixa perfeitamente, nós não podemos falar em adequação típica. Se nós não podemos falar em adequação típica, nós não podemos falar, obviamente, em crime. Vai faltar um dos elementos do crime. Então, este primeiro momento de análise é um momento que nós temos que ter muito. Nós não podemos fazer ampliações. Aí, nós não podemos fazer analogias que ampliem a incidência do tipo penal. Então, tem que ser de forma bastante restrita, uma interpretação restrita. Mas vamos lá. E depois a gente chega na questão da proporcionalidade mais na frente. Né? Vamos lá. Mas vamos lá. Então, ou seja, o primeiro ponto que você trouxe, Fernando, foi justamente o seguinte. Olha, eu tenho um decreto do Poder Executivo, fugiu mudo, tá aqui a Júlia, saiu o som, foi? Ele está cortando, Anderson, aí, está cortando o som. Tá cortando. Mas eu acho que é a internet, ela está dando umas oscilações aí, está dando uma cortada. Mas está dando um lagzinho. Mas agora a gente está ouvindo. Está ouvindo? Eu posso tentar melhorar aqui. Deixa eu me ver aqui. Só um minutinho. Veja se melhora ou piora. Tá, melhorou ou piorou? Vamos lá, vamos. Pronto, agora tá tranquilo. Espera aí, travou. Agora travou. Tá travando. Essa daí travou. Muda aí a conexão da internet para ver se você consegue melhorar. Leila Dantas, um abração também, Leila. Agora voltou, Anderson. Voltou. Eu estou tendo que usar a internet do celular, porque a internet aqui minha, de casa, caiu. Quando eu coloquei nela aqui, foi pior.
Tá me ouvindo? Mas é geral, essa questão de internet está sendo geral agora, pelo uso, né? A quantidade do uso das pessoas, então a gente está tendo um déficit aí nessas internets da casa. E o 4G é o que, 3G e 4G é o que está solucionando isso. Mas vamos É lá, estou verdade, ouvindo. é verdade. Vou só abrir aqui para ver se melhora um pouquinho, só um minuto. Rapidinho. Um abraço a todos aí que estão presentes, Vamos lá, aluno do voltei. professor Anderson, nosso, né? E os internautas de uma forma geral. Vamos lá, Anderson, Pronto. toca o barco. Então vamos lá. Então a gente estava falando aqui justamente nessa ideia de observar com detalhe o tipo penal, porque ele é uma limitação à atuação do Estado. Se não se adequar completamente, nós não podemos falar em adequação típica. Se não há essa adequação típica, a gente não pode, obviamente, falar no crime. Tá? Então, aí, Fernando, você trouxe para mim, olha, o que é que a gente tem? O que é que a gente tem para complementar, ou seja, qual seria a norma que nós iríamos utilizar para complementar o tipo do artigo 268 para que esta norma penal em branco possa ser aplicada no caso concreto. Tá? E aí o colega disse, olha, a gente tem um decreto do governo federal. E aí eu já trago uma discussão interessante. Será que é o decreto do governo federal que vai suprir esta norma do artigo 268? E eu lembro que eu tive um debate com alguns colegas juízes na Infam esses dias justamente sobre este ponto. Porque pensamos o seguinte, olha, nós temos o decreto do governador, do presidente da República, contudo, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, bastante recente, em sede de ADIM, ou em sede de uma discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que nos disse o seguinte, olha, a questão relacionada às medidas de combate à pandemia enquadram-se naquilo que nós chamamos de competência concorrente. Tá? Está lá previsto na Constituição, competência concorrente da União, estados e municípios, a defesa, proteção da saúde. Quando nós temos a competência concorrente, nós temos que separar aquilo que é a competência material e a competência legislativa. Em termos de competência material, todos atuam. É tanto que quando nós falamos do sistema SUS, nós temos a União, os estados e os municípios atuando com hospitais, com postos de saúde. Mas no âmbito da competência legislativa, quando nós falamos em competência concorrente, o que é que nós temos? A União responsável por estabelecer as normas gerais, os estados no exercício da competência suplementar, que aí nós poderemos falar em normas regionais, tá, para dentro do Estado, e os municípios em assuntos de interesse local. Tá? Então, quando o STF diz isso, e o STF passou para a gente a seguinte ideia, olha, a União vai poder tutelar apenas daquilo que são normas gerais. E o STF, inclusive, nos deu exemplo, que são normas gerais. Por exemplo, fechamento de aeroportos, funcionamento de estradas que cortam vários estados. Isso aqui é uma competência geral que a União vai definir. Aquilo que não for competência geral, quem vai definir é o Estado ou o município nos assuntos de interesse local. E aí nós criamos uma coisa muito interessante. A pergunta é, será que a norma penal em branco vai poder ser complementada com uma norma estadual e municipal, ao invés de uma norma federal? Aí é uma discussão muito boa. Porque nós sabemos que direito penal, competência para legislar sobre direito penal é da União. Mas uma norma penal em branco poderia ser complementada por normas dos estados e do município, tá? E aí o debate se instaurou, Fernando, e nós tivemos aí realmente duas correntes. Uma que dizia que não poderia e a outra corrente dizendo que poderia. Eu vou dizer qual é a minha posição, né? E obviamente está aí para críticas e para debates. No meu ponto de vista, eu acredito que é possível a norma penal em branco da União ser complementada por normas estaduais e municipais. Por que eu digo que isso é possível? Primeiro porque já há outras situações, principalmente, por exemplo, em questões ambientais, em que nós temos tipos penais que são normas penais em branco e são complementados por normas municipais e
entende-se, já chegou até os tribunais superiores, entende-se que seria possível, já há decisões no sentido dessa possibilidade. Tá? Então, ou seja, a partir do momento em que o artigo 268 também fala público, ele não limitou qual poder público seria. Ele não disse que seria só o poder público federal. Tá? Então, no meu entender, esta norma penal em branco poderia ser complementada através de norma estadual ou norma municipal. Claro, e aí não vou deixar de dizer uma questão polêmica, uma questão a se discutir. Tá? Vamos ver como é que as coisas vão ficar nos tribunais superiores. Tá? Verdade. Eu entendo que é possível. Né? Mas é uma questão muito, muito interessante. Agora, eu acho que a grande análise que a gente tem que fazer sobre esse artigo 268, no meu ponto de vista, é justamente sobre o princípio da proporcionalidade, neste caso. E aí a gente chegar na ideia da tipicidade material. Tá? Isso. Vamos partir da ideia que é possível que nós usemos um decreto do governo estadual, tá? No exercício da sua competência suplementar, competência concorrente, previsto na Constituição, e exercício de competência suplementar, ou do município, regulando assuntos de interesse local. E essa norma possa complementar. Tá? A questão é a seguinte: é proporcional eu punir com uma norma de direito penal um descumprimento a uma medida de natureza sanitária? Ou seja, eu poderia dizer que eu teria uma complementação que fosse constitucional por atender ao princípio da proporcionalidade ou não, ou que seria inconstitucional por não atender o princípio da proporcionalidade. Exato. Então aí a questão, a gente vai para um caso mais concreto. Ou seja, em tese eu digo, é possível sim que eu complemente o artigo 268 com um decreto do governador. Mas vamos ver se essa limitação, no caso concreto, ela foi proporcional, ou se ela estaria aí atingindo o princípio da proporcionalidade e aí não passaria por um crivo de constitucionalidade. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma determinada punição que diga, um decreto do governador que diga assim, comete crime previsto lá no artigo 268, porque deve-se até observar que há vários decretos que já se referem ao 268 diretamente. Aqui do governo do estado de Alagoas já há referência ao 268, de forma expressa, dizendo-se como norma penal a complementar, o tipo penal do artigo 268. É interessante isso. E vamos dizer que eu dissesse que descumpre a disposição do governo estadual com o objetivo de impedir a transmissão de moléstia grave, de moléstia contagiosa, doença contagiosa, o indivíduo andar de carro na orla. Tá? Então vamos imaginar aqui em tese. A norma diz assim, olha, infringiria determinação do poder público com o objetivo de impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, o indivíduo andar no seu veículo na orla da cidade. E aí esse indivíduo o faz, anda com o veículo na orla da cidade, e aí seria preso por causa disso, né, levado para a delegacia, e obviamente a gente sabe que pela pena vai ser um TCO, o indivíduo não vai ficar lá restrito, mas responderia a um procedimento criminal. Então eu pergunto, este tipo de limitação nestes termos passaria no teste de proporcionalidade? Poderia dizer que seria uma limitação que poderia sim incidir como uma norma apta a complementar o artigo 268? Então vamos lá. Para fazer o teste de proporcionalidade, eu sempre sigo ali as lições, como eu disse, do Alexi, né, do Robert Alex. A gente tem que fazer aquela divisão. Primeiro, a ideia de adequação. Essa restrição, vamos dizer, proibir o indivíduo de andar de carro na orla, é adequada para o fim que se busca? Vamos pensar qual é o fim. O fim que se busca é qual? É impedir a propagação da doença contagiosa. No meu ponto de vista, eu já matava nesse primeiro ponto. Por quê? Eu já matava no primeiro ponto, na adequação. Não precisava nem seguir para a necessidade, nem na proporcionalidade de sentido estrito. Porque, no meu ponto de vista, seria inadequada. Eu dizer a um indivíduo, olha, você não pode andar de carro, tá? Ou, Alisson, aqui, não ocorreria atipicidade material, isso mesmo, Alisson.
Isso mesmo, a questão justamente é isso, é a questão da tipicidade material, que eu faço essa análise da tipicidade material com o teste de proporcionalidade do Alexi. É do jeito como eu faço essa análise da tipicidade material. Que em algumas cidades já está acontecendo, a limitação de sair de um local para o outro de carro. As polícias, né, bloqueando a entrada e saída, não permitindo, a menos que o indivíduo tenha casa naquele local, né, mas aí tem que caracterizar, fazer uma comprovação. Mas está acontecendo. Mas toca o barco aí, professor. Então vamos lá, ou seja, essa limitação, ou seja, a gente pode até pensar do ponto de vista do direito administrativo, né? Eu posso aplicar uma multa, aí é outra questão, né? Exato. Vamos dizer, se passar aqui, nessa rua que está fechada, eu fechei o centro da cidade, não pode entrar carro. Se entrar o carro aqui, eu aplico uma multa. É uma questão do direito administrativo. Mas no direito penal é mais complicado, né? Ou seja, no meu ponto de vista, eu poderia dizer, olha, se você passar nessa rua aqui, circular com o seu veículo dentro do centro da cidade, você estaria incidido no artigo 268, porque ele cumpriu uma determinação do poder público. Do meu ponto de vista, não poderia, porque não passaria no teste aqui da adequação. Por quê? Porque esta medida é inadequada para o fim pretendido. Qual é o fim pretendido? É impedir a disseminação da doença contagiosa. E nós sabemos que o indivíduo dentro do carro circulando, ele não está transmitindo a doença para ninguém. Tá? Então, ou seja, nós temos que fazer essa análise da tipicidade material, né, sob o ponto de vista da proporcionalidade, para ver se essa limitação ela é adequada ou não é adequada. Exato. Né? Agora, vamos imaginar uma outra limitação. Vamos imaginar agora uma outra situação. Eu digo, o indivíduo que tem um restaurante, e esse restaurante ele coloca cadeiras, né, numa área aberta, e ele gosta de colocar um som ao vivo, tá, para juntar muita gente, inclusive as pessoas ficam dançando aí nesse restaurante, nesse barzinho. E aí o poder público diz, olha, não é possível abrir esse tipo de comércio para não aglomerar pessoas e muito menos colocar um som ao vivo para as pessoas se reunirem. Tá? E aí o indivíduo, mesmo diante dessa determinação, prevista em um decreto estadual, ele vai e faz essa reunião, ele coloca o som e junta diversas pessoas nesse restaurante. Tá? Aí o poder público observa isso e leva o indivíduo, né, finaliza lá a reunião e leva esse indivíduo para a delegacia, lavrando-se um TCO por praticar o crime do artigo 268 do Código Penal. Neste caso, vamos analisar se essa limitação poderia existir. Eu vou partir do pressuposto, né, Fernando, como eu disse, que eu entendo que é possível que a norma penal em branco seja complementada pelo decreto do governador, por exemplo. Então vamos lá. Vamos agora fazer o teste da proporcionalidade. Esta limitação é adequada para o fim pretendido, ou seja, o fim que eu tenho o fim pretendido é impedir a disseminação de uma doença, tá? Uma doença contagiosa. Impedir a realização de eventos com várias pessoas que estão juntas e com som ao vivo é adequado para poder, para esse fim objetivo que se busca? Eu entendo que sim, que é adequado, tá? Porque o fim é impedir a propagação da doença. É necessário, e aí a gente vai para a necessidade. E aí tem uma coisa muito importante que você levantou aqui, Fernando, que é o seguinte. Quando a gente fala da necessidade, nesse teste de proporcionalidade, seguindo aqui o Robert Alexi, a necessidade a gente tem que sempre observar em comparação com outras medidas que nós poderíamos utilizar e que restringisse de forma menos grave o direito fundamental. Tá? Então, por exemplo, você falou, olha, na Europa a gente tem vários países que aplicam multas, e essas multas são eficientes. Isso aí foi importantíssimo. Por quê? Nós pecamos no Brasil justamente por não termos um sistema, um modelo adequado de multas administrativas com o objetivo de coibir determinadas condutas. No tempo que eu morei fora, né, eu morei um tempo na Europa, e é muito comum as pessoas terem muito medo de realizar determinadas condutas por causa das multas. E as multas são cobradas na hora ali, ó. Vai ter que pagar a multa agora. Se não pagar, você vai ter diversos problemas, você vai ter seu nome inscrito aqui em um cadastro, você pode ser impedido de fazer determinadas inscrições na universidade, você não pode tirar carteira de motorista, ou seja, há limitações que, através das multas,
fazem com que os indivíduos realizem as condutas. Então, na realidade europeia, por exemplo, se nós pensarmos, seria necessário, ou seja, eu teria um outro meio melhor para impedir a prática da conduta do que a persecução penal? Eu teria sim. Eu teria que era a aplicação da multa. No nosso caso, a realidade é um pouco diferente. Tá? E aí, por que eu digo que a nossa realidade é um pouco diferente? Porque a gente não tem, infelizmente, esse sistema de multas para, com o objetivo de impedir que as pessoas pratiquem certas condutas. Tá? Então, ou seja, necessidade. Há uma outra alternativa que eu possa aplicar para esse cara que fez a festa, que colocou o som na rua com diversas pessoas lá no restaurante, para que ele seja punido? Infelizmente, a gente não tem, no meu ponto de vista. Tá? Se a gente tivesse a multa, eu mataria aqui no critério da necessidade, mas a gente não tem. Então, eu acho que poderia ser a persecução penal. E aí, a proporcionalidade em sentido estrito. Aí chegamos no último elemento aqui do teste de proporcionalidade. A ponderação, no caso concreto. Então, ou seja, a gente vai fazer o que nesse último momento? A gente vai olhar se esses princípios em conflitos, né, que seja a liberdade do indivíduo, a liberdade de comércio dele, e o outro, que é o outro princípio, que é impedir a propagação de uma doença, né, a saúde pública, se nesse conflito, aquilo que eu restringo do direito à liberdade é proporcional àquilo que eu estou protegendo. E aí, nesse caso concreto, eu entendo que sim. Por quê? Porque até a punição que está prevista lá no artigo 268, né, que é de 1 mês a 1 ano, e multa, é uma punição que eu entendo que é proporcional em sentido estrito diante do direito fundamental que nós estamos protegendo, que no caso concreto é a saúde pública. Tá? Então, ou seja, voltando aqui a essa discussão toda, eu acho que a discussão e a análise da tipicidade, ela tem que observar as situações concretas que o decreto traga como situações de descumprimento de medida para impedir a introdução ou propagação da doença contagiosa, no caso concreto. Então, ou seja, várias situações. Então, o decreto, em tese, ele é constitucional? Entendo que sim. É possível eu complementar a norma penal em branco na base do decreto. Mas eu tenho que analisar cada uma das suas limitações, porque eu tenho ali diversos tipos, vamos dizer assim. Dentro do decreto eu tenho diversas condutas. Não tem como eu tratar essas condutas todas de modo uniforme. Eu tenho que analisar individualmente se essas condutas são proporcionais, se essas limitações são proporcionais, justamente para o quê? Para complementar aquilo que a gente chama da tipicidade material. Tá? Fernando, vamos lá. Vamos lá. É uma ideia inicial aqui. Vamos fazer a troca de informação. Realmente, eu vejo que, por essa perspectiva, existe uma viabilidade em algumas disposições, efetivamente, mas o que é que chama a atenção? Que o sistema de justiça, ele não é composto apenas pelo juiz, ao final, que vai julgar. Ele é composto pela polícia judiciária e pelos órgãos de fiscalização formal, né, que estão estabelecidos por lei, mas o sistema de justiça é polícia investigativa, Ministério Público, Judiciário, né, o Poder Judiciário, os magistrados, e também a advocacia. O grande problema, Anderson, é que essa análise ela não é feita por quem está na ponta, certo? Que é a autoridade policial. Na maioria das vezes, tem muitos profissionais capacitados, mas em alguns casos, em uma grande massiva de casos, isso não é feito. Outra coisa, há uma delegação desses poderes para outros agentes, né, fiscalizadores que não têm essa habilidade. Então, muitas das vezes, o fato realmente não caracteriza, mas o indivíduo torna, né, característico por vontade própria, porque não fez uma análise, não tem, né, elemento para fazer uma análise, conteúdo para fazer uma análise, e o que é pior, ele ainda por cima exorbita o poder que ele tem e cria uma disposição ofensiva mais grave do que a própria disposição que a lei está recriminando. Então, por exemplo, agressões, a gente está vendo aí casos de agressões físicas, eu não estou falando em uma atuação enérgica, né? Porque aí quando há uma agressão por parte do indivíduo, ou há uma rebeldia dele, né? Que agride a outros bens jurídicos, aí é um outro fator. Né? Mas eu estou falando,
né, numa atuação de controle preventivo inicial e depois, efetivamente, se possível, o repressivo. Mas o grande problema é exatamente esse, é que o sistema depende de pessoas, agentes públicos capacitados para fazer essa análise que a gente está fazendo. Né? Será que esse fator aqui, essa situação, se encaixa perfeitamente nessa moldura, né, normativa? E aí, muitas das vezes, na grande parte, né, se viola antes para depois se verificar se o indivíduo tem ou não. E aí o mal já está feito. Né? Nós hoje vivemos num sistema que é um sistema onde a criminalidade organizada está se fortalecendo a cada dia. Por quê? Porque nós ainda não paramos para refletir que o sistema de penalização, né, esse sistema que a gente tem como cultura punitiva, de punir, né, como analgésico, né, de punir simbolicamente, analgesicamente, apenas para dar uma satisfação, ela provoca um mal tremendo ao sistema. Por quê? Porque, de um lado, né, ela efetivamente não cura, não cicatriza o mal. Né? Do outro lado, ela fortalece as criminalidades, porque o sistema, né, embora a gente possa dizer, não, mas esse caso aqui não vai, mas de uma forma geral, o sistema, a criminalidade, ela está se fortalecendo porque o Estado, a gente sabe, né, existe uma anomia, de uma forma geral, e ele não consegue o controle do sistema prisional. Então, as organizações criminosas, a cada pessoa que é criminalizada, né, e que é lançada à prisão ou ao sistema prisional, ela coopta essas pessoas porque o Estado não tem como ampará-las e quem vai para lá eles amparam. Tanto é que quando chega no sistema prisional você tem que optar, o preso tem que optar por uma facção ou por outra, senão ele está desprovido de segurança lá dentro. E aí o grande problema também, porque nessa perspectiva macro, né, você está colocando algo de mais grave contra o indivíduo, que é o sistema penal. E na maioria das vezes a vertente é de administrativação, ou tornar o direito penal administrativo. Não é? Pode-se aplicar uma norma administrativa, mas eu penalizo esse indivíduo. Eu prefiro aplicar uma norma penalizadora. Aí alguns colegas dizem, mas Fernando, veja, a gente não tem essa solução como tem na Europa. Não é? É comum, a gente pensa isso também. Mas é possível implementar, não é? Certo? É possível implementar. É fácil implementar. É fácil. Eu acho que é muito fácil. Por que não se implementa? Por que não se implementa? Falta de vontade política. Né? Não existe vontade política em implementar. Aí eu pergunto, mas eu vou jogar o ônus para o cidadão e jogar o ônus mais pesado que existe, que é o da responsabilização penal, é essa análise, né, proporcional que você fez aí. Né? Não é viável sobre alguns aspectos, não estou dizendo generalizando, mas não é viável. Né? Por quê? Porque o ônus é do Estado, é possível fazer? A reserva do possível é possível fazer? É. O Estado não faz porque não quer. Agora, você quer jogar o ônus do Estado para o cidadão? Então, é essa a reflexão diária que eu sempre faço, como pessoa ou como profissional. E sei que profissionais da sua envergadura também o fazem. Né? Não aplicam apenas por aplicar, fazem uma análise, porque a gente está mexendo com vida de pessoas, e uma vida de uma pessoa que a gente consegue evitar que o mal se faça, a gente não está só salvando a vida dela, né, a liberdade dela, mas da família dela, das pessoas que estão em torno dela. Né? Mas é preciso regras penais para responsabilizar, mas de última ratio. E aí a outra análise que eu faço as pessoas minimalizam o direito penal de menor potencial ofensivo. Não, é de menor potencial ofensivo, não vai haver nenhum problema, a gente sabe, né? Desde Carnelucci dizia, né, o processo, né, ou a pena não termina, né, com a sentença, ela já vem a penalização desde o ato de criminalizar moralmente, né, de apenas de apontar, aquele ali está respondendo o processo, já é uma penalização grande. Será que isso é proporcional sob essa perspectiva, inclusive da teoria constitucionalista do delito, da teoria de Zaffaroni, sobre a Constituição, a ótica da Constituição e dos direitos humanos fundamentais? Né? Banalizar isso, porque, veja, um TCO para, por exemplo, um estudante de direito que vai fazer concurso, para um concurseiro, né? O TCO
já gera implicações e consequências para o resto da vida desse indivíduo. Primeiro, de mácula, né, moral. Primeiro, de mácula moral, porque sempre fica o resquício, né, de um ato, né, incriminador que foi posto a ele. Né, e para a sociedade também. Né, sempre tem um vizinho que diz, meu filho, não ande com esse menino não, que ele... Né, foi chamado na delegacia, foi chamado na justiça. A gente tem uma sociedade, né, ainda, né, muito discriminadora. Outro fator, né, é impedimento em alguns atos da vida. Né? Então, por exemplo, tem casos de pessoas com um TCO aberto que a gente sabe que leva um tempo, a justiça, né, tem uma demanda muito grande, as demandas de massa, as mais importantes dos crimes mais aviltantes, não consegue se resolver. Né? Tem aí uma massa de processos criminais, uma massa de inquéritos, né, e de crimes que não se consegue instaurar inquérito, apurar e identificar a autoria. Aí eu estou criando mais, né, demanda de massa para o judiciário. Ora, se o principal a gente já não está conseguindo dar conta, criar um sistema mais penalizador vai criar um sistema muito mais injusto pelo tempo, né, que ele não vai ter como dar resposta. Politicamente, política criminal também, né, indevido, né, porque não vai ser eficaz. E outra perspectiva, vai causar um mal maior. Esse indivíduo, por exemplo, se ele passou num concurso e está em aberto esse TCO, né, se ele precisa contratar com o serviço público e está em aberto lá, a maioria dos concursos tem lá, não está sendo alvo de investigação, sendo investigado, não ser, né, processado, não ter sido condenado. Veja o mal que isso faz. Eu digo porque já vi casos, como profissional, atuando em casos assim dessa natureza, o cliente, né, a pessoa lá, o indivíduo, passou em concurso, 2, 3, 4 concursos. Na hora de ser verificada a outra fase que analisava a vida dele, né, a investigação da vida do indivíduo, foi constatado isso e ele foi eliminado do concurso. E lá na frente, né, o procedimento criminal, né, foi extinto. Né, então, ou ele foi absolvido. Né, então, veja o mal que isso pode causar. Tanto um mal sistêmico para o judiciário, né, e para o sistema de justiça, para, né, a sociedade e para os indivíduos. Então, é essa lógica que a gente começa a estudar, a analisar a penologia sobre essa perspectiva da política criminal. Né? Então, o que eu torço é para que cada vez mais nós tenhamos operadores do direito que, como dizia, né, o Ferraioli, ele dizia que os operadores de direito de uma era lá atrás, eles eram mouth of law, né? Mouth of law, boca da lei. Hoje nós somos exegetas. Né? E eu só espero que o judiciário, os magistrados, os promotores, os delegados, os policiais, né, tenham essa reflexão na hora do agir, desse agir, né, para reprimir, né, ou atuar em supostas situações da pandemia, porque nós precisamos exatamente de justiça social. Antes de justiça penal, se precisa mais do que nunca de justiça social. E justiça social só se obtém, né, quando se tem capacitação profissional, quando se tem pessoas que sabem avaliar. O professor Michael Sandel, lá na Universidade de Harvard, ele diz o seguinte, que justiça não é apenas aplicar a disposição legal. Justiça é saber analisar e aplicar a forma correta de punição ou de resolução daquele caso. E nessa situação, na maioria das situações, esse controle constitucional através da adequação, da necessidade, da proporcionalidade é fundamentalmente o ponto-chave para a gente impedir, né, um sistema que já é punitivo por natureza, que já é injusto por natureza, porque a sociedade ela clama por uma punição, mas ela não tem, né, esse conhecimento técnico. Por isso que eu tenho um juiz, né, formado, que tem uma formação, por isso que eu tenho um promotor, né, por isso que eu tenho um delegado e, sobretudo, tenho também alguém que pode ser o porta-voz, né, desse direito contra-majoritário, que é o advogado.
é aquele que, como dizia Carnelucci, está sentado no último degrau ao lado daquele que está sendo acusado, seja ele inocente ou não. Né? Isso precisa ser demonstrado. Então, a presunção de inocência é o viés do nosso sistema. Então, estão, muitas das vezes, antecipando punições. Né? Então, a pena antecipada ela é banida. Né? Por quê? Porque a presunção de inocência é o, digamos assim, é o nosso primado, é a base de sustentação dessa Constituição e desse Código Penal, que a gente sabe que é um código de 40, né, que ele tem a sua recepção pela Constituição, mas muitos dispositivos precisam ser avaliados, analisados, e é só através desse diálogo sadio, né, desse diálogo culto, né, na perspectiva científica e na perspectiva prática, que a gente vai chegar. Então, é o que eu penso, né, e fico muito feliz quando vejo os profissionais das outras áreas do direito, juízes, promotores, preocupados, né, têm seu posicionamento, refletem, né, mas preocupados e com a finalidade única, fazer justiça. Né? Fazer justiça é exatamente uma finalidade primordial que todos querem. O saudoso Valdir Troncoso Pérez, ele dizia ele tem uma frase retórica, né? A retórica é bem importante, mas o conteúdo é muito mais, né, educativo. Eu gosto de usar frases retóricas, mas sempre frases retóricas com um aspecto educativo, não só por falar. E o Valdir Troncoso Pérez, ele tem uma frase muito bonita, que ele diz o seguinte: eu não sei por que, né, se distinguiu e denominou nomes de juiz, promotor ou advogado, porque todos nós estudamos pelos mesmos livros, usamos os mesmos instrumentos e temos a mesma finalidade: fazer justiça, só que cada um com a sua ótica. Então, nós somos irmãos de uma mesma comunidade, operadores do direito. E se nós entendermos isso, né, o sistema será muito melhor e a sociedade também precisa entender. Penalmente falando, meu professor Anderson, toque a bola aí, o que é que você entende? É verdade, Fernando. Veja só, eu também, a minha visão de direito penal realmente é essa. O direito penal ele tem que atuar quando for necessário, em situações bastante restritas, e atuar duro nessas situações. Mas é óbvio que nós temos, né, uma inflação de direito penal. Nós temos essa cultura no país achando que tudo vai se resolver no âmbito da norma criminalizadora, o que a gente sabe que não é. Tá? Então, por exemplo, a realidade do cárcere hoje em dia, o que a gente tem? Infelizmente, os nossos cárceres são apenas um local de arregimentação de novos indivíduos, e isso para o crime organizado. Então, a gente tem que fazer, obviamente, essa separação. A gente precisa de uma reforma penal, a gente precisa de uma reforma processual penal, a gente tem que reorganizar... Política, né? Política, claro. Política. A gente tem que reentender, recolocar o direito penal dentro de uma visão constitucional, que queira ou não queira, a gente está um pouco distante disso. Tá? Então, ou seja, direito penal deve ser a última ratio, a última opção que nós tenhamos para utilizar, e aí sim eu entendo que quando nós precisamos utilizar, devemos utilizá-lo de forma bastante rigorosa naqueles casos onde ele precisa. Contudo, assim, o papel do juiz é um papel que muitas vezes ele é interessante sob essa perspectiva, porque nós também somos limitados pela lei, né? Somos limitados pela lei. E uma discussão que a gente tem muito grande hoje é qual o limite do Poder Judiciário, até que ponto o juiz pode ir, até que ponto o juiz pode interpretar uma norma sem que lhe tire o sentido. E isso é muito importante, e infelizmente a gente tem muitas vezes uma leitura errada do Robert Alex aqui no Brasil. As pessoas acham que com o princípio eu posso fazer tudo, né? Eu posso sacar um princípio para fazer qualquer coisa. E não é. Nós temos o discurso é muito importante, a racionalidade discursiva é muito importante. Tem um livro também do Alexi que é muito bom, que é esse aqui, Constitucionalismo Discursivo. Eu gosto muito desse livro, tá? Nós vamos ter aqui, tem 16 segundos aqui, certo? Então, assim, se você quiser continuar, a gente continua na nova live. Se não quiser, aí você
faça a sua finalização. Mas é você quem disse. Se puder continuar.